Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre um tratado da vida. Olá, você que tem acompanhado o nosso Ciência e Espiritualidade e a TV Mundo Maior, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós trouxemos o Dr. Loríquio, ele já esteve aqui no programa conosco anteriormente e ele vai falar um pouquinho mais sobre seu livro mais recente e as suas colocações a respeito da tanatologia, que é o estudo da morte. Thanatos é o mito grego, é o deus da morte, irmão de Hipnos, que é o deus do sono, uma alusão ao sono como um ensaio para a morte. E a tanatologia, principalmente no nosso mundo, na nossa cultura ocidental, ela é bastante evitada e é um assunto que eu julgo muito importante. Mesmo dentro da faculdade de medicina, preparando o profissional médico para lidar com a doença e com a morte, né, nós vemos que esse assunto é bastante evitado. E dentro da ciência, principalmente esses assuntos importantes, eles têm que ser encarados de uma maneira cristalina, de uma maneira serena. Eu acho que colocar a questão da morte sob o aspecto da razão e da lógica, se você introduz a doutrina espírita nessa química, nesse conteúdo, fica tudo muito mais fácil e muito mais claro, traz explicações mais consistentes e nos faz aceitar e entender de uma maneira mais serena, mais tranquila, esse momento que é a crise da morte, como disse Ernesto Bozano em seu livro, A Crise da Morte. Então, o Dr. Loríquio, ele tem esse mérito, ele tem tratado esse assunto dessa maneira e está aqui no nosso programa para discutir um pouquinho sobre o conteúdo do livro e as suas ideias. Vamos à entrevista? Nosso tema de hoje é título de um livro escrito pelo Dr. João Loríquio, que é delegado de polícia e também ele é membro da União dos Delegados Espíritas de São Paulo, além de conselheiro das Casas André Luiz. Bom, Dr. João, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, né, tratando mais uma vez sobre um tema que une, né, a espiritualidade e um pouquinho da sua experiência também do lado jurídico, né, do lado, né, que fala um pouquinho mais sobre as leis. Bom, um tratado da vida, né, a morte súbita da morte. Venha a esclarecer um pouquinho mais alguns medos, né, que o povo em geral tem sobre esse tema, certo? Exatamente. O livro foi feito nesse sentido, para trazer esclarecimento e retirar o medo que existe. E existe também no meio espírita, eu faço as palestras por aí, Brasil afora, a gente vê que muitos espíritas chegam em mim e falam: olha, você sabe que mesmo sendo espírita eu ainda tenho receio a respeito da morte. Por que existe ainda esse receio dentro da doutrina espírita? Que não deveria ter, porque mostra que a morte não existe. Mas mostra, de um lado da filosofia, que a morte não existe. Então sabe, dentro da filosofia, que a doutrina traz isso aí, que a vida continua, mas não traz com característica científica como que acontece. E o ser humano precisa ter essa resposta, precisa ter esse conhecimento. Eu digo no livro que é preciso compreender a morte para entender a vida. Para entender a vida eterna, se você não compreende o que é a morte biológica, fica difícil dar uma sequência ao que é a vida eterna. E o livro traz esse propósito. E ele é o primeiro livro dentro da doutrina espírita que traz características científicas sobre a morte. Exatamente esse ponto é muito interessante, porque conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo em vários aspectos, né, citações, referências científicas, né, onde a pessoa, né, o leitor, ele pode, se caso ele se interesse, assim, poxa vida, onde eu posso, né, ler um pouquinho mais sobre isso? Isso foi uma abordagem bem interessante e bem didática ao mesmo tempo. Didático, exatamente. É onde traz o esclarecimento para a pessoa e que vai perder o medo. No primeiro e segundo capítulo desse livro aí, eu fiz questão de trazer parte científica sobre a morte. Qual que é a ciência que estuda a morte nossa aqui no Brasil? É a tanatologia, senhora, a tanatologia. É o estudo da morte cientificamente, na parte material. E mostra que a maioria não sabe como é que acontece a morte biológica, né?
as moléculas que se perdem a vitalidade, ou duplo etérico, como o esotérico fala, o que acontece nesse período de desprendimento da vitalidade ou a perda da vitalidade, o que acontece com o corpo espiritual ou o perispírito, que é um outro corpo que começa a desagregar do corpo material, isso se desprender do corpo material. E quando acontece o final do falecimento biológico, aí o corpo perispiritual já está completamente ativo. Imediatamente ele já está num plano dele, compatível com as energias dele, imediatamente. Como ele vai estar, aí depende do que a pessoa leva, do que a pessoa está carregando da sua herança aqui na carne, junto com o espírito. E você cita também bastante a doutora Elizabeth Kubler-Ross, né, que foi uma grande pesquisadora, né, desse assunto, né? É muito interessante o trabalho dela, que é médica, psiquiátrica, cética, tudo, e fez questão de estudar o período da morte, né? O desenrolar da morte. E ela estudou centenas e centenas de casos e constatou depois, através da sua mediunidade que desenvolveu, que coisa bonita. Você vê, a gente vai procurar saber as coisas e essas coisas trazem esclarecimento para nós. Trazendo esclarecimento para nós, o que acontece? Nós trocamos energias negativas de fatos que nós não estamos com a verdade, não estamos com o conhecimento, e angariamos energias positivas, que desprendem o espírito e floresce a mediunidade. E ela tornou-se médium e espírita também, depois de tanto estudo. Então eu trago alguns exemplos dela, desse trabalho maravilhoso que trouxe para elucidar sobre a morte. Certo. E você também, né, no decorrer do livro, faz algumas considerações sobre os diferentes tipos de morte que pode ocorrer. Morte na adolescência, na velhice, causada por aborto, né? Como que foi escrever, inicialmente estudar, né, cada um desses diferentes tipos? Certo. Nós pegamos a base científica da doutrina espírita, sem qualquer dúvida também. Além da experiência que eu tenho dentro do meu trabalho de delegado de polícia, que nós lidamos diretamente com a morte também, né? Quase diariamente nós estamos com cadáver, pessoas que estão desencarnando devido aos problemas criminais, tudo. Então, eu juntei a parte prática do trabalho de delegado na polícia, a parte jurídica, que fala, sabe, sobre a morte, ou a defesa das leis para que não ocorra a morte, né? O artigo 121, e também a ciência em si, que estuda, que é a tanatologia. E eu trouxe esclarecimento de cada tipo de morte, porque nós estamos aqui, na nossa caminhada, cada um sujeito a um desencarne diferente. A gente não sabe amanhã como é que vai ser nosso desencarne, a gente não sabe ainda, né? Porque nós estamos vinculados ao passado, que é a minha tese do livro de criminologia, que traz a genética espiritual. O que é? Existe nas camas reencarnatórias um preparado no perispírito que dá uma genética que vai refletir no corpo biológico, sobre a nossa vivência, sobre as nossas doenças que vamos ter e, principalmente, como vai ser nosso desencarne. Então, eu trouxe aspecto de vários desencarnes, do suicida, o que acontece, por que o suicida sofre mais que os outros no desencarne, porque nós sabemos que quando vamos desencarnar, nós precisamos descarregar toda a vitalidade que existe no corpo biológico. É onde saem as energias negativas que nós trazemos das vidas passadas. Então, se filtra do corpo espiritual para o corpo biológico essas energias. E ela precisa sair, ir para a terra também. Quando enterra o corpo, tem que ir junto a essas energias. E no corpo, na morte do suicida, acontece o contrário. Ele desencarna, levando essas energias que teriam que ficar na terra. Interessante. A gente vai continuar um pouquinho, né, mais sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Você que está em casa, nós voltamos já já.